De volta com o Tribuna Livre para o primeiro bloco. Aqui o nosso convidado, como apresentei agora há pouco, o deputado federal Cibar Machado, licenciado e hoje secretário de Estado do governo do Acre, e o ex-deputado federal Nilson Mourão também, com larga experiência. O deputado Cibar foi senador, porque era primeiro suplente da senadora Marina. Então, eu acho que a conversa vai fluir. E eu quero partir do seguinte ponto, Osmi Narciso. A presidente Dilma, ontem, depois do seu afastamento, disse que a oposição agora é para valer. Deputado Nilson, com a palavra. Bom, eu gostaria de esclarecer ao povo do Acre que acompanha esse programa da nossa indignação quanto àquilo que foi feito contra a presidente Dilma. Uma mulher honesta, trabalhadora, no exercício pleno do seu mandato, eleita com mais de 54 milhões de votos, ela foi retirada à força do poder. Foi um golpe. Nós temos dois sistemas de governo, dois sistemas políticos, o parlamentarismo e o presidencialismo. O presidencialismo, quando um governo não está bem entre os parlamentares não têm o direito, a prerrogativa de cassar o mandato do presidente. O que vai haver de prefeito, de governadores e de próximos presidentes que vão perder mandato por causa disso, não está escrito com essa decisão tomada ontem. Parlamentarismo pode, presidencialismo não. Tem que ter crime. A tese da presidente Dilma na sua defesa era clara. Não é suficiente somente os métodos serem corretos. É preciso ter crime. E comprovado. Tendo crime comprovado, crime de responsabilidade, pode haver o procedimento do impeachment. Mas no caso dela não houve. Não houve e nós não temos outra alternativa a não ser fazer oposição ao usurpador. Temer não é presidente do Brasil. É um usurpador do mandato da presidente Dilma. Deputado Cibar. Amigo, se a gente for olhar aqui, pegando a linha do Nilson, que a imagem da pessoa é suficiente para ser cassado o seu mandato, esse nível de perfeição democrática não existe em país nenhum do mundo. E temos dois exemplos claros hoje no Brasil, o governador do Rio Grande do Sul e o governador do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro decretou falência do estado do Rio de Janeiro, com pré-sal ali na porta, parque industrial, a cidade que recebe os maiores eventos de entretenimento do mundo, está tudo ali no Rio de Janeiro. E o estado está declarado falido. E no Rio Grande do Sul, a situação que está lá. E ninguém está pedindo, aqui, Narciso, a retirada desses dois governadores. Então, o que aconteceu no Brasil? Há um complô violento, houve um complô violento dos mais variados interesses que se juntaram para tirar Dilma. Por quê? Porque certamente ela estaria atrapalhando os negócios deste complô. Então, esta é a base da razão. Não há uma acusação contra ela, não dá absolutamente nada. E eu continuo achando que a tecnologia deste golpe não é da inteligência dos interessados no golpe. Isto tem, sim, dedo de interesses internacionais. É só acompanhar o que aconteceu com Saddam Hussein, dizendo que lá tinha armas químicas, não tinha, era só para roubar o petróleo de lá. Contra a Síria, contra a chamada Primavera Árabe, o que foi que aconteceu? Passar a mão no petróleo. E nós estamos aqui diante do pré-sal, nós estamos aqui com a questão da tecnologia aeroespacial, que foi usurpada, agora usurpando a tecnologia nuclear, arrebentando com os programas sociais de transferência de renda e tudo que você pode imaginar. Qualquer coisa que possa cheirar independência e soberania nacional, a construção do BRIC, o desmonte do G7 para virar o G20, soma essas coisas todas, continuo dizendo, há um interesse direto dos Estados Unidos por trás deste golpe. Não haveria o golpe se não tivesse a embaixada dos Estados Unidos operando direto com isso. Eu vou dar uma opinião sobre isso. Primeiro, eu quero dizer que o PT está comendo daquilo que ele plantou, daquilo que vocês plantaram no passado. Vocês nunca vieram em praça pública para dizer que o senhor Fernando Collor de Mello sofreu um golpe. E não veio me dizer que o Fernando Collor de Mello é ladrão ou roubou, porque ele foi absolvido em seguida pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas vocês foram os primeiros a ir à rua para pedir a saída do Fernando Collor e jamais usou a expressão vamos dar um golpe. Então, não é golpe. Segundo, não se está julgando o passado da ex-presidente Dilma. A honestidade dela não estava em jogo. Estava, Osmir. O crime tem dois lados. Se você olhar
o que diz um membro do Ministério Público, crime, e o que diz o advogado, você vai ver que o mesmo crime há dois lados. Há um grupo de juristas que diz que havia crime, sim. E há um grupo de juristas, de renome ambos, dizendo que não havia crime. Então a discussão, e nós temos que compreender uma coisa, viu, meu amigo Nilson Mourão, Cibá, vocês, Narciso, nós que vivemos aquele Congresso Nacional, nós que vivemos, e você que vive, você sabe que a nossa presidência, vamos ser sinceros, vamos ser honestos todos nós, ela só perdeu o mandato, assim como o Fernando Collor de Mello, por absoluta inabilidade política. Não conseguiu convencer o Congresso Nacional da permanência dela. Nilson, como é que entre 513 deputados ela não conseguiu 172? O Collor foi por arrogância, achar que não precisava do Congresso. E num sistema como o nosso, apesar de não ser parlamentarismo, não adianta. Ou você tem maioria congressual, ou agrada, e algumas vezes esse Congresso que está aí não é nada republicano, com honrosas exceções, ou você atende a esses pedidos, muitas vezes, não republicanos, ou não governa. Mas, Osmi, eu queria entrar no que você colocou. Veja bem, Narciso. Um grupo de juristas diz que tem crime, conforme Osmi colocou. Outro grupo de juristas renomados dizem que não tem crime. Qual é o adágio fundamental do direito desses casos? Na dúvida, pro réu. Indúbio pro réu, se diz em bom latim. Mas não no julgamento político. Sim. Em qualquer tipo de julgamento. Na dúvida, a favor do réu, na dúvida, a favor da sociedade. Claro, isso é consagrado no direito desde o Império Romano. Pro societas. A favor da sociedade. Muito bem. Narciso entende latim, rapaz. Nilson, agora tem uma coisa interessante que o Osmi fala e que a gente pode buscar, por exemplo, o caso do presidente Lula. Ele enfrentou muito mais do que a Dilma, uma dificuldade muito grande, que foi a questão do mensalão. E ele foi reeleito com a maior votação da história. E não perdeu o apoio do Congresso. E não perdeu o apoio do Congresso. Tinha habilidade qual era política. A diferença desses dois momentos, deputado? Não. Narciso, fica à vontade. Não. Deixa eu ver se eu abro a cabeça do Osmi. Eu não consigo. Duro, faz duro. Tempo, hein? É duro, né? Faz tempo, né, amigo? Ele tenta. Olha que ele já batalha aqui. Deputado, eu discordo da tese que impeachment é golpe. Eu concordo aí sim, plenamente, que impeachment é uma quartelada parlamentar. E por que é que eu digo que não é golpe? Porque está prevista na nossa Constituição. E, por estar prevista na nossa Constituição, há os que dizem que é golpe. O que eu quero dizer sobre o impeachment da presidente Dilma, que eu fui contra o impeachment do Collor, e serei contra se ameaçar o tema de impeachment. Você é coerente. Porque eu sou contra o instrumento. Eu sou contra o instrumento de impeachment. Eu acho que o instrumento de impeachment, e provo que ele é ruim, porque ele surgiu na Inglaterra nos anos 1300, há 800 anos atrás, e nunca foi utilizado nenhuma vez. Daí a delicadeza dele. 500 anos depois, os Estados Unidos, na sua primeira Constituição, instituiu. Nunca utilizou o impeachment. O impeachment do Collor, Osmi, foi o primeiro impeachment que aconteceu na América Latina. Em todos os países da América Latina. Foi o primeiro. E nós, achando um pouco este pioneirismo, implantamos o segundo. Implantamos o segundo. O que eu quero dizer que Dilma, Collor, ou Temer, ou quem vier sofrer um projeto de impeachment, ele pode sofrer sendo a pessoa mais inocente possível. Agora, para concluir, para não me estender muito, agora, se nós vivêssemos num regime parlamentar, como o senhor disse, não teria nenhum problema. Não tinha. Às vezes o primeiro-ministro vai dormir e no outro dia toma conhecimento que foi destituído do mandato. Não tem trauma, não tem crise, não tem confusão, não tem nada. E nem tem direito de defesa.
Porque ele é instituído por um voto de confiança. De confiança. Perdeu a confiança, perdeu o mandato. Acabou. Agora, o que é a incoerência do impeachment? Mas tem um detalhe. O primeiro-ministro também tem as prerrogativas de dissolver o parlamento. E Não, convocar o chefe de novas Estado. eleições. O chefe de Estado. Chefe de Estado. Que pode ser no monarca. Porque ele é república eleito democraticamente. O eleito é quem destitui. O eleito. Vendo o quadro, ele pode destituir o parlamento e convocar novas eleições. Inclusive, Então, eu quero dizer, deputado, eu tenho muita. Eu fico muito triste, porque já estão pedindo para encerrar o tempo aí. Eu fico muito triste. Porque muitas vezes eu sou perguntado na rua por algum imbecil. Você é petista e virou dilmista? Digo, por quê? Você não é contra o impeachment da Dilma? Não, eu não sou contra o impeachment da Dilma, eu sou contra o impeachment. Qualquer impeachment. Qualquer um. Se quer destituir presidente incompetente, que vamos instituir o parlamentarismo, que, aliás, é o regime que eu advogo. Mas vem cá, já está na hora de ir. Não. Fica à vontade, amigo. É porque você tinha feito assim. Mas peraí, deixa eu só falar uma coisa. O Osmir está falando aqui que o impeachment, você acaba de estar lá na Constituição. Aquele da Constituição é um. Isso que aconteceu contra a Dilma não tem nada dentro da Constituição. Portanto, aí é que é a característica de golpe. Utiliza-se um artifício constitucional sem nenhuma base legal, jurídica, qualquer coisa, moral inclusiva, para se fazer o que foi feito. Então, se utilizou deste artifício para dizer que está na Constituição, para se praticar um golpe. Na Constituição, aquele da Constituição, não tem absolutamente nada. Pegando, quem foi que colocou o impeachment? Eduardo Cunha. Por quê? Porque um belo dia estava eu lá para se votar no Conselho de Ética. Você era o líder da bancada. Líder da bancada, para se votar no Conselho de Ética. Ele queria os votos dos deputados do PT, do Conselho de Ética. Inclusive do Léo Brito. Inclusive do Léo Brito, que era um dos membros do Conselho. E foi tomada a decisão que isso não ia ter, nós íamos votar. Quando ele soube disso de certeza, porque eu fui para a televisão e anunciei, e imediatamente foi naquele dia. Eu falei às 13 horas, às 15 horas ele chamou a coletiva lá no gabinete dele e colocou o impeachment. Por quê? Porque arregimentou o interesse espúrio dos tucanos, que achava que não ia ganhar a eleição mais cedo, para fazer este negócio. Isso nasceu desse tipo de interesse. Então, eu não posso... Me permite uma parte, mas é rápido, aí você prossegue. Eu acho muito simplista você colocar, todo mundo colocar a culpa só no Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, ele realmente inicia. Mas para dar prosseguimento, precisou 367 deputados apoiarem. Aí entrou o Temer. Se ela não tem aquela inabilidade do que eu lhe falei, se ela tem habilidade suficiente para ter convivido com o Congresso, ela teria tido os 172 parlamentares que não permitiriam dar prosseguimento a isso. Esse é que é o problema. Esta habilidade que o Osmir está lembrando aqui, o que é? Os partidos que viraram para apoiar o impeachment já estavam no governo, com o ministério. Seu Kassab tinha ministério, virou o partido dele, fizeram de tudo. Então, que habilidade é essa? É porque houve uma verdadeira máquina locomotiva. É o que eu chamo quartelada. A quartelada. Esta sua palavra é ótima. A quartelada. Então, juntou estas forças que não havia como. Então, pela condição da Dilma, digamos assim, não é bem diferente do Lula no trato pessoal, isso é verdade. Agora, dizer que isso é motivo para se tirar uma presidência da República. Por quê? Porque não te dá bom dia, Narciso? Isso é um absurdo. Não, deputado Cibar. Não, mas se utilizou deste... Mas se utilizou disso... Porque ela não conseguiria mais governar com o Congresso Nacional. Deputado Cibar. Se não tem apoio do Congresso Nacional, está ingovernável o país. Mas aí voltou aquela história. Então, vamos mudar o regime? O regime está errado? Deputado Cibar. Então, o Congresso não pode viver no presidencialismo usando artifícios do parlamentarismo. Por quê? Por uma questão de ocasião? Essa sua conclusão é correta. Nós estamos no regime presidencialista e, quando convém, usamos o instrumento do presidente. Pronto. Aí não perfeito. E já foi derrotado no Brasil todas as vezes. Todas as tentativas foram derrotadas em plebiscito nacional. Mas no ambiente político, o senhor estava, há um mês atrás, estava lá, no ambiente político da Câmara, do Senado, do Congresso, no ambiente político, dava para perceber que o impeachment da presidente Dilma também acarretaria travar, por exemplo, a Lava Jato, ou não? Estava posto nas entrelinhas que quando
tudo que se esgotou de fazer escuta, de fazer, digamos assim, os vazamentos em cima de pessoas ligadas ao PT, que chegou ao ápice da irresponsabilidade de segurança nacional, Narciso. O seu Sérgio Moro, de maneira criminosa, grava a presidenta da República e, combinado com a Rede Globo, publica. Tem crime maior que esse homem era para estar preso, o que ele fez. Então, é claro que havia uma armação violenta para se chegar a este ponto. Então, nós estamos aqui muito preocupados. Colocando o judiciário no meio. Não, mas está. Mas participou, não tem jeito. Setores. Vocês vão baixar Jesus no meio também. Você sabe que houve participação. A forma que Sérgio Moro conduziu este negócio não existe. Não existia, acho que nem no tempo aqui da própria ditadura militar. Ele usa de artifício que acho que nem os militares ousaram tanto. Então, isto tem que ser dito ao Brasil, não adianta querer fugir disso, porque isso pode servir contra qualquer pessoa. Então, esquecendo aqui a Dilma, vamos olhar para a democracia brasileira. E a democracia brasileira foi ferida de morte, de novo, mais uma vez na sua história, com isto que aconteceu aqui. O país continua com, vai ter eleição em 2018, com as suas instituições consolidadas. Funcionando, maculadas. Não, está funcionando normalmente. Você vai ver o que vai ter. Eu vejo o seguinte, eu acho que a Dilma... Eu espero, pelo menos, que vocês entendam assim. Não teria mais condições de governar o Brasil. Osmir, peraí. Ela não teria condições de governar mais o Brasil. Não, peraí, Osmir. No presidencialismo, existem os momentos exatos, corretos, em que uma pessoa que não tem mais condições de governar é retirada. Que momento é esse? As eleições. Sim. É assim que funciona o presidencialismo. E não por qualquer razão, retira a pessoa. Narciso falava de impeachment. Nos Estados Unidos foi tentado. Duas tentativas de impeachment, contra um presidente no século XIX 18. E contra o Bill Clinton, rapaz. Contra o Bill Clinton, que tinha aquela namorada dele, a Mônica Lewinsky. O Congresso examinou e disse, bom, os fatos ocorreram, não foi um bom exemplo, mas isso não é motivo para caçar o mandato de um presidente. Ele confessou. A mulher perdoou tanto que vai ser eleita presidente dos Estados Unidos. A dona Hillary. Mas aí vocês têm que entender. O Congresso é quem disse que não. Se o Congresso tivesse dito sim, é para caçar, ele teria sido caçado. Não, mas os senadores dos Estados Unidos são mais inteligentes, às vezes esse é o problema. Deixa eu ir para o intervalo comercial, volto já para o segundo bloco, debatendo aqui a questão do impeachment. Agora, no segundo bloco a gente vai, ela já foi impeachmentada, foi caçada e disse que é para ir para a oposição. A gente quer saber desse ponto para frente agora. Depois do intervalo.